Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, embalados com esta oração de Francisco de Assis, vamos nos conectando à equipe espiritual responsável por esse evangelho, mentalizando a figura do Mestre Jesus, que com certeza está aqui conosco, pois ele disse que quando houvesse um punhado de pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. E vamos, nesse momento, abrindo os nossos corações, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que distantes fisicamente, mas reunidos graças à tecnologia, num só pensamento, numa só energia de amor e de paz. Agradecemos a todos os nossos amigos espirituais e vamos pedindo para que a equipe espiritual possa entrar em cada lar, em cada casa, irradiando suas energias de amor e paz, enchendo o ambiente de muita luz. E que essa luz, cada casa, possa ser um ponto de luz a irradiar para toda a vizinhança e para todos aqueles que necessitam. E vamos assim abrindo os nossos corações para que possamos aprender um pouco mais das lições, dos exemplos dados pelo Cristo, para que possamos nos aperfeiçoar, para que possamos sermos pessoas melhores, espiritualmente, moralmente. Que assim seja, graças a Deus. Gabriel, estamos te esperando agora. Quer sentar aqui, pequena? Tá bom. Você fecha a câmera. Não quero fazer. Não tem problema, não. Onde que é o capítulo? Gabriel, então você se prepara para a semana que vem você faz, tá bom? Beijinho, viu? Muito obrigada, viu? Tá? Então agora nós vamos prosseguir. Vamos abrir o Evangelho. É o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? E quem vai fazer para nós o versículo 4 é o Tom, não é, Tom? É.
Bora lá na missão? Bora lá na missão, meu amigo? Vamos lá. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Os saduceus que pensavam que tudo acabava com a morte. Não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo estão desde há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado para ela, e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição poderia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias nem aos outros profetas, se, pois, segundo sua crença, João Batista era Elias. O corpo de João não podia ser o de Elias, uma vez que se tinha visto João criança, e se conheciam seu pai e sua mãe. João podia, pois, ser Elias, reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que é mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Isso está em João, capítulo 3, do versículo 1 a 2. Essa passagem é belíssima. O pensamento de que João Batista era Elias Essa e que os passagem é profetas belíssima. poderiam reviver sobre a terra se encontra em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele sancionou-a com toda a sua autoridade e colocou-a como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Tom, começa seu comentário, por favor. Tom, em seguida Aninha, em seguida Camilinha. Então é assim, Vilma, eu como sei muito pouco, né, sobre as verdades aí, né, a gente, o pouco que a gente estuda, né,
eu fui pesquisar um pouquinho para falar disso, né? Então, eu acho tão legal essa primeira parte, assim, né, que é o primeiro contato sobre a reencarnação, né? Sobre como que funciona, né? E isso está lá na Bíblia, cara. Então, Jesus trouxe isso pra gente. Então, não é uma coisa nova. O Espiritismo, a reencarnação não é uma coisa nova. Entende? Então, cara, vamos pensar que Elias viveu 900 anos antes de Jesus. 900 anos. E isso deu muita confusão nas épocas aí, né? Que, conforme eles iam trazendo na Bíblia e tal. Porque, segundo as crenças, né, ele tinha sido arrebatado aos céus numa carruagem de fogo. Então, eles não aceitavam a morte de Elias. Né? Por isso que, quando Jesus trouxe, né, os apóstolos vão lá perguntar para Jesus, né, sobre a vinda de Elias, né? Isso está em Mateus, se eu não me engano. Aí ele fala, de fato eu vos declaro que Elias já veio e vocês não reconheceram, fizeram tudo o que quiseram com ele, né? E assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Assim, né, os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, né? Então, cara, todo o contexto de encarnação, se você é cristão, tipo, se você leu direito, assim, né, o que Jesus falava, você tem ali o advento da reencarnação extremamente bem explicado, até para a época, né? Dá para entender claramente. Muito obrigada, Tom. Em seguida, Aninha. Então, nessa parte que ele está aqui uma passagem de João, né? Que ó, você percebe nitidamente como Jesus foi testado, né? Na sua sabedoria. Quantas vezes ele foi questionado, julgado, e na sua fé e para tentar distorcer o que ele tinha, na verdade, trazido, né? E a gente sabe, dentro da Bíblia, inúmeras perguntas que foram feitas para ele repetidamente para ver se ele caía em contradição. E ele continua sempre afirmando a mesma coisa. Um pouquinho à parte, eu entendo assim, a reencarnação como uma bênção. Porque a oportunidade de você voltar à Terra com aquele, digamos, não amigo, e ter ele, de repente, como seu filho nos seus braços, ou como seu irmão, e você ter a chance de tentar se harmonizar, só mostra a grandeza de Deus. E eu acho que é nessa passagem que que Jesus fala, né, de Deus e tenta falar para Nicodemos: como é que você quer acreditar nas coisas se você não crê? Né? Como você quer falar que você crê em mim e você me segue se você não acredita nas coisas que eu digo? Então, assim, nós espíritas, às vezes temos amigos aqui protestantes, católicos, né, que às vezes nos acompanham. Todos nós acreditamos numa ser superior. Se nós acreditamos em Deus, eu entendo que esse Deus é bondoso o suficiente para nos dar uma outra oportunidade. E eu acho que veio dentro disso que Jesus tentou conversar com Nicodemos e passar o seu melhor. Foi isso que eu entendi. Eu acho que a Ana Paula lá explica bem. Camila? Eles já falaram tão bem. E agora, no último parágrafo, eles só lembram o que, se tiver ainda alguma dúvida, né? Lá do que Jesus falou, né? Da frase, ninguém pode ver o reino do céu se não nascer novo. Que ele deixou bem claro a reencarnação. É necessário nascer de novo. Obrigado, viu, Camilinha? Obrigado, Tom. Obrigado, Aninha. Mais alguém quer falar alguma coisa a respeito desses versículos? Que a gente não pode se alongar muito, né? Porque senão fica cansativo. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa a respeito? Não? Então, nós tínhamos falado a semana passada que a reencarnação é a maior justiça, a maior prova de perdão e de amor do Pai para com todos nós. Sabe, Aninha, nós espíritas também somos assim, o mentor está do nosso lado, falando para nós, eu estou aqui, eu estou te tocando. Abre a boca para
passar mensagem, eu quero passar mensagem, eu quero encerrar a mensagem no trabalho. E você fala, será que é meu? Ele está falando assim, oi, boa noite, meus amigos, meus irmãos, e a gente está assim, ai, será que eu vou falar? Ai, não vou falar, estou com vergonha. Ai, será que é o mentor? Nós que somos espíritas, ficamos assim, de quantos anos nós somos? Porque se a gente é espírita hoje, a gente teve afinidade com o espiritismo anterior. Que ninguém é. Aliás, o Haroldo fala assim: uma semana de espiritismo, você já não pode falar que você não sabe nada. Quando você chegar no plano espiritual, você não pode falar, eu não sabia. Porque uma semana você já vê a lei da reencarnação, você já vê o que você planta, você colhe, você já vê, enfim, você vê tanta coisa. E o amigo do espiritual está ali do teu lado, falando assim para você: olha, eu estou aqui. Aguarde um pouquinho, você está passando por uma etapa difícil, de desafio, mas eu estou aqui, isso aí logo, logo vai passar. E a gente fala, ai, não pode ser, não é. É meu, isso é da minha cabeça. Entendeu, filha? Então, imagina naquela época, né? Imagina o que Jesus sofreu. Gente, eu estava estudando bastante a vida do Chico, eu até comentei com vocês para dar uma aula do Chico. Você não tem noção como o Chico foi criticado. Não só por cristãos, de um modo geral, mas pelos espíritas. Como o Chico foi criticado. Como o Chico sofreu. 82 pessoas, né? Passou por escândalos que nem era ele. Um deles, vocês sabem, é Humberto de Campos. A gente precisa começar a melhorar o nosso coração. Eu falei que quando eu estudei toda essa, eu sugiro que vocês façam isso. São N obras de biografia do Chico. Estuda que vocês vão, sabe? A gente tem um upgrade. A gente tem. Eu posso falar de experiência. Sem te criticar, sem nada, nós fazemos isso ou não fazemos? O mentor está lá do lado falando, olha, começa, eu vou passar. Ai, não, mas e se eu falar coisa que não serve? Não, a gente não pode, né? A gente tem que aprender a começar a melhorar. Vilma, tudo bem? Posso fazer um comentário? Desculpa te cortar. Pode, mas Isabel, resolve para mim esse... Ai, pronto. Okay. Só para pegar teu raciocínio, é que assim, eu vejo assim, né, muitas vezes eu, por exemplo, fico quieto, a gente tem essa intuição e fica quieto, mas é que assim, o nosso mentor, ele fala a mesma linguagem que a gente, assim, é o mesmo jeito, a mesma afinidade, né? Ele também é um nosso protetor, mas ele também fala do nosso. Então, muitas vezes fala, caramba, será que é isso mesmo? Será que não é? Será que eu falo desse jeito? Será que eu não falo? Será que eu falo? Será que eu guardo? Será que... Então, me dá, sabe, dá aquela coisa. Mas hoje eu já percebo que, assim, quem fica do nosso lado, com certeza, é nosso protetor, mas ele tem a mesma linguagem que a gente, né? Ele tem a mesma forma de se comunicar, né? Então, primeiro que não pode ser de outra forma, porque senão a gente vai... Aí que a gente vai falar mesmo que não é um mentor, né? Tem que ser mais ou menos ali, né? Naquele nível, primeiro. Minutinho. E segundo, nós precisamos aprender a sentir. A sentir. Não precisa ele passar a mensagem por pensamento, a gente precisa sentir o toque do amigo que está do nosso lado. Pode falar, meu irmão. Para complementar você sobre o Chico, que foi humilhado, eu via isso, que eu sou de Uberaba, nós somos, né? 90% de quem visitava o centro lá, André Luiz, eram pessoas de fora da cidade. E a parte católica descia madeira no Chico, coitado. Isso eu vivi, eu estava lá. Eu sei, muito obrigada por complementar. Mas é assim, vamos começar a pensar no amigo que está do lado.
Tem um livro, eu já falei sobre esse livro, Ainda Há uma Esperança. É do mentor, junto com uma moça, toda a história é romanceada, é muito bonito, Ainda Há uma Esperança. Leia esse livro, tanto que o mentor sofre. Parece com a gente quando o filho está do lado, fala, não faz isso não, filho de Deus, não faz, meu filho, essa pessoa não é muito legal, não faz, não vai com essa pessoa. Aí a gente teima, né? Aconteceu já com vocês isso? Não, comigo não, porque tá tudo certo. Bom, vamos lá. Agora nós vamos para o Fonte Viva, tá bom? Sou eu. Fonte Viva. Qualquer coisa Só você muda o solta aqui no endereço meu. e a assinatura. Oxi. Vamos lá? Quem que é o primeiro? A nossa amada Marlene, ela está aí. Ah, que linda. Não que você não seja lindo, né, Carlos? Vamos lá. Faz tanto tempo que eu não faço comentário, mas vamos lá. Lição 15, né? Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Frase de Jesus, que está lá em João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, e testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente por atitudes exteriores. Precisamos sim da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e os serviços que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Marlene? Bom, a gente vai percebendo aqui que ele vai falando de Constantino, e eu fui também dar uma pesquisada que eu não lembrava mais. Então, Constantino ele foi o primeiro imperador a dar liberdade ao cristianismo dentro do Império Romano, né? E essa hegemonia política é quando ele fala assim que existia uma supremacia política, né? Então ele vai falando assim que
Emmanuel, ele é muito, ele vai exemplificando muito bem a frase em que vai se baseando, né? Porque ele vai colocando ali que nós temos diversas oportunidades da gente se melhorar. Nós temos exemplo de Jesus, nós temos exemplo de vida, mas nós ainda fazemos muitas coisas erradas. E ele vai citando aqui inúmeras situações em que nós vamos caminhando e errando e tropeçando. Mas ele fala também que nós falamos de Deus, criamos citações, falamos de natureza, mas na verdade a gente não tem mudado a favor do Evangelho, a favor do nosso irmão. E a gente é conhecido, ele fala que a gente vai ser conhecido se a gente amar um ao outro, não se a gente prejudicar um ao outro. Pelo contrário, se a gente continuar se prejudicando, a gente não pode ser chamado discípulo de Jesus, né? A lição ela vai sendo muito clara nesse sentido, que as oportunidades existem e que a gente não consegue dar um passo a favor para demonstrar assim, olha, eu sou discípula de Jesus. Até eu recebi hoje no WhatsApp aquela foto que tem na Capela Sistina de Adão e Deus, quando os dedos vão se tocando, né? E aí o comentarista ele fala que o dedo de Deus ele está esticado na direção de Adão, mas o dedo de Adão ele está curvado, ele não se estica até encostar no dedo de Deus. Então eu vejo muito a humanidade assim, né? Deus dispõe e nem sempre a gente propõe para o bem, às vezes a gente propõe para o mal. Então eu vou vendo isso. Deus, se a gente fala, Senhor, eu vou fazer tal coisa, então Deus dispõe, porque aquilo é favorável para a humanidade, para o nosso irmão. Então ele vai falando que a gente precisa realmente desenvolver essa parte intelectual, né? Hoje a gente está aqui através da internet falando de evangelho, falando de Deus, falando de exemplo, falando de reencarnação. Então a gente precisa realmente, né, em vários aspectos, melhorar essa nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, mas a gente precisa também desenvolver mais a nossa parte moral, a nossa parte emocional, né? Moral no sentido da gente fazer sempre aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que não fere. E sentimental porque também, às vezes, quando a gente percebe que a gente errou, a gente cai num abismo e Deus também não quer isso. Ele quer que a gente se levante como Paulo e que a gente vá para frente, que a gente vá exemplificar, vá andar. Porque através das nossas atitudes, a gente também vai levando a nossa família, a gente vai levando amigos. Às vezes a gente fala com palavra e não leva a pessoa, mas às vezes pela nossa atitude, tipo, a Marlene caiu, mas olha, a Marlene conseguiu se levantar, mas com fé, com trabalho, com disposição, né? Foram os amigos, então a gente tem isso. E eu acho que a lição de hoje ela traz muito disso, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Então, se a gente fizer sempre o melhor, eu acho que seguindo os passos de Jesus, os exemplos, a gente um dia vai ser reconhecido como discípulo dele. Você fala para nós um pouquinho, Baroni? Muito obrigado, Mar. Bom, só dentro dessa colocação que a Marlene fez, na sequência da lição aqui, o que eu vejo bem, muito claramente nessa lição é a reflexão de Emmanuel sobre a distorção que o homem fez da mensagem do Cristo, né? Uma distorção muito grande, onde ele humanizou o que é divino, né? Colocou a questão dos templos, das conquistas em nome de Deus, em nome do Cristo, a violência, né, sobre outros povos, enfim, o domínio, quer dizer, a utilização da mensagem do Cristo, da religião, colocada ali, no caso, para o domínio, né? Ou seja, para ainda mais uma vez a questão da ambição, do egoísmo humano presente, distorcendo muito claramente essa mensagem divina aí, que era
extremamente simples, né? Nos amemos uns aos outros aí, que o resto está resolvido, né? Então a gente não quis entender assim, não aceitou dessa forma, achou que era uma forma muito simples, né? E complicamos um pouco a coisa. Eu acho que nós esforçamos tanto para retornarmos algum dia a essa questão, entendemos o que o Cristo colocou de uma forma simples e objetiva, vamos levar muito tempo ainda para entender, né, a essência da lição do Cristo. Era isso. Obrigado, Barone. Mônica, você quer falar alguma coisa, querida? Bom, eu só para finalizar, concordo com o que eles disseram, mas eu acho que a gente já evoluiu muito, né? Se a gente parar para analisar a parte histórica, aqui mesmo, né, na lição, eles foram pontuando, né, fases, e a gente, mesmo de uma forma muito lenta, e mesmo ainda existindo muitas coisas contrárias ao que o Cristo prega, a gente já evoluiu, né? Então, tudo isso que foi dito na lição são justamente aquilo que nós fizemos, claro, mas deveríamos, de alguma forma, passar por isso. Porque imagina, por exemplo, se Allan Kardec tivesse reencarnado na época de, sei lá, trazido o Livro dos Espíritos ou o Evangelho na época de Moisés. Que entendimento a gente teria para isso? Nenhum. Então, eu vejo como uma questão assim evolutiva. Tudo na sua época, né? As coisas mais bárbaras assim aconteceram justamente porque na época a maioria era assim. Hoje ainda tem, né, como eu já disse, muita coisa ruim, mas a gente já consegue enxergar o outro na maioria das vezes, já consegue se sensibilizar com o problema do outro, já consegue ajudar mais. Então, eu acho que pode nem sei quanto tempo durar a nossa evolução, mas eu acho que a gente está no caminho para que isso aconteça. É isso. Muito obrigada a todos vocês, né? Tom, já agradeceu o Tom, a Paula, a Ana Camila Ribeiro, a Marlene, o Barone, a Mônica, né? E, meu irmão, você tem muita razão quando você fala a respeito do Chico lá nas terras, né? E ele falava muito, e que a gente precisa aprender dessa fraternidade, é o laço de parentesco entre irmãos. A gente, às vezes, põe cerca. Bom, esse aqui é evangélico, não entende o que acontece, e nem, por exemplo, ele foi tão generoso com o pastor no Pinga Fogo, quando o pastor fez uma colocação para ele foi tão respeitoso. E tinha um outro senhor lá, um jornalista também, nossa, de uma sumidade na PUC, mas não sei o quê, na GV. Ele também foi tão generoso com aquele senhor católico. Então, ele deixou tantos exemplos para nós. Essa fraternidade, a gente precisa ver que a gente não pode ser separado. Quando a gente ora, a gente tem que orar junto. A gente tem que orar junto com todo mundo, independente de qual religião que é. Sabe, eu mesmo não curti a presença do Chico na minha terra. Eu vim para cá, a mamãe era católica, a gente não curtiu. E eu fui estudar a vida dele, eu chorava, porque eu tinha que ter participado daquele homem. Um homem que viveu como um anjo. Ele mostra para nós e nós precisamos mudar esse nosso entendimento. Sabe, oferecer o nosso evangelho de uma forma muito diferente, não só falar do espiritismo, mas falar também de um modo geral, do cristão em geral, que aborda tudo, e respeitar aqueles irmãos ainda que entendem que o Cristo não é o Cristo. Essa é a fraternidade que a gente tem que entender. Nós somos uma irmandade.
A nossa família é uma família. Olha, eu estava vendo um documentário, só para complementar, não me alongar, dos planetas. Não sei se vocês tiveram oportunidade. Vocês não têm noção como Júpiter ajudou a Terra. Júpiter ajudou a Terra de uma forma, protegendo a Terra dessas, esqueci o nome daquele asteroides, porque senão destruía a Terra. Ai, que coisa magnífica! Isso no universo. Maravilhoso. Então, tudo bem. Eu posso fazer uma colocação rapidinho? Pode. Isso que você falou sobre as diversas religiões, no livro Missionários da Luz, o André Luiz fala exatamente disso, que cada religião é um ponto de luz. E desde que estejam orando em prol do próximo, a espiritualidade lá se encontra. Então, só confirma tudo isso que você tão bem disse. Nós precisamos começar a entender diferente isso, Aninha. Meu Deus, Jesus, respeitar essas pessoas de outra caminhada, que é tudo um ponto de luz. O padre aqui de baixo da igreja, ele tem uma sintonia com o Francisco, quando não tem cesta básica lá, ele manda para o Francisco, quando não tem, e vice-versa. Nós precisamos aprender isso. Somos filhos de Deus. O nosso perispírito é tirado do mesmo planeta. Agora, um está no degrau, sei lá qual, nem vou citar degrau para não menosprezar ninguém. Cada um está num degrau, mas você não sabe nem o que aquela pessoa faz fora do espiritismo, não sei que ela seja católica. Você não sabe nem o que ela faz se ela for evangélica. Você não sabe quais são o proceder dela dentro do lar dela, o que ela faz nos trabalhos dela. A gente precisa modificar isso e a gente ser fraternos de um modo geral. O universo é de Deus. Nós somos de Deus. E nós precisamos começar a aprender que sem uns aos outros não vai dar química, né? Bora lá agora. Bom, agora nós vamos passar para o Evangelho, tá? O Evangelho, lá na coletânea de preces, vou saber na página. É o 77. Então, vamos fazer o seguinte. Quem vai ler o 77 é a Márcia, o 78 é a Marta, o 79 é a Elaine Ribeiro e o 80 é a Andréa Espósito, que eu já vi que ela está aí, era a Thaís, mas a Thaís acho que não conseguiu chegar, tá bom? E aí, logo em seguida, vai entrar as vibrações, que é o Antônio Furlan, e a prece final, que é a Isabel. Antes, eu só quero falar o seguinte, quando terminar o 80, eu tenho uns nomes, são casos graves, e eu quero citar os nomes. Então, o Antônio, espera um pouquinho, eu vou citar os nomes. Citei, o Antônio faz as vibrações, Isabel, prece final. Tá bom? Terminou a prece final, Carlinhos, você interrompe a gravação, viu, amor? Obrigado, viu? As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelas devastações das paixões. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir, à espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não pudermos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado
os meios curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que é de nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Sim, mas é uma multidão também. E mesmo assim. Oração é pelo difícil falar doente. assim, chefe bom. Senhor, tu és toda justiça. A doença que quiseste me enviar, certamente eu mereci, porque nunca me aflige sem causa. Confio-me para a minha cura, As pessoas a nunca tua prestam infinita atenção que tem que ser em misericórdia. terceira pessoa. Se for do teu agrado, restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se, ao contrário, devo sofrer ainda, bendito do mesmo modo. Submeto-me sem murmurar Ou seja, as aos teus pessoas não divinos prestam atenção decretos, porque na tudo oração. o que fazes só pode ter por objetivo o bem das tuas criaturas. Faz, meu Deus, com que essa doença seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre a minha conduta. Aceito-a com uma expiação do passado e como uma prova para minha fé e minha submissão à sua santa vontade. Não lembro. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir pela doença, e lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos, e dignai-vos pôr-lhes um fim. Os espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço. Meu desejo de aliviá-lo, dirige meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. Prece para ser dita pelo médium curador. Meu Deus, se te digna servir-te de mim, indigno como sou. Procurei curar essa enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé. Mas sem ti nada posso. Permite que os bons espíritos me acumulem de seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente. E livra-me de toda ideia de orgulho e de egoísmo, que lhes pudesse alterar a pureza. Uhum. Então, nós vamos citar uns nomes Eu prefiro que a que prece são fosse muito só a pessoa fazendo, assim, necessitados, acho que é mais tá? sentido. Eu abri o microfone e abri. Então, vamos lá. É lido as preces últimas do Evangelho. São vários. Não, parece que não. É. Daniela e Miguel, Covid, internados grave. Marinalva Morita, Sérgio Carrilho Garcia, problemas de coração e próstata. A Laércio Camilo Garcia, muito nervoso, dores no peito. A Mel é uma cadelinha desencarnada, que a dona teve que fazer eutanásia porque ela estava num estado desesperador. Pedimos por ela. Milton Carniel, Maria Solange Rieres Araújo Muller, ela está com muita hemorragia no hospital, precisando de ajuda, precisando de uma transferência de hospital.
porque no hospital que ela está não tem o tratamento e ela já está perdendo muito sangue. Ana Cláudia Marcolino Boldrini, Covid. Roberval da Silva, Lucas Boldrini da Silva, Virgínia Tavares Lopes, depressão muito forte. Carmen Luísa Pessoa Gaspar, Alex Ricardo Pessoa Gaspar, Covid. Cristiano Luiz Laurinda, que é o rapaz que está no hospital. Cristiane de Fátima Ferreira de Oliveira, está no Hospital Beneficência Portuguesa, está entubada, estado grave. Patrícia Marques, Natália Baroni, Soler Covid, na UTI. A Silvana, nossa companheira de trabalho, precisando das nossas energias. Anésio Souza Leal, Vladimir Moreto Bey, Lucas Leal Martins, Giovana Leal Martins, André Leal Moreto Bey, Nivaldo Martins, Tereza Ferreira e Fábio Bey. Vera Lúcia, transplantada de rins. Hoje tem, acho que não sei se 2 meses que ela fez, e pede orações pelos doadores e sua família. Elaine Prado, uma grande companheira também de trabalho, cirurgia no pé, a sua recuperação está muito lenta. A nossa companheira Rosa Gioco retirou a apêndice, precisa das nossas energias, porque continua vazando. A nossa companheira Talma está muito necessitada das nossas vibrações. Ira Corona, Cremildo Bernardo da Costa, Covid, Elizabeth Castelão Martins, e por todos os aniversariantes do mês de novembro, do mês de dezembro, e hoje é o aniversário do Carlos, o nosso querido irmão, Geniver dele, por isso que ele não entrou no nosso evangelho. Então, todas essas pessoas necessitam, vamos vibrar também, eu acho, Guilherme Noronha, ele fez uma cirurgia no maxilar, precisando também das nossas vibrações, é o filhinho da nossa companheira Sônia Noronha. Vamos vibrar pela nossa companheira também, Viu? Oi. Desculpa de interferir, eu lembrei de um senhor, o senhor Isaías Leite Ribeiro, que está precisando de tratamento, está com câncer na próstata e não consegue um tratamento adequado, muito lento. Está muito lento o atendimento no SUS. Então, vamos colocar também esse nosso irmão que falou, a Celeste. Então, todas essas pessoas... Desculpa. Inclusive aquelas que estão no nosso coração, para que, neste momento, as nossas vibrações, que será proferida pelo nosso companheiro Antônio Furlan, chegue até eles. Chegue até eles. E antes disso, mais nada, eu quero dar a minha gratidão ao nosso amado irmão Chico Xavier. Onde que ele esteja, todos nós, esse punhadinho de corações, esse grupo de amor, possa direcionar a ele a nossa gratidão eterna por tantos ensinamentos. Antônio, por favor, faz para as nossas vibrações. Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Divino Mestre, agradecendo a eles pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, com a ajuda do plano espiritual, que nos permite praticar o amor, a caridade, a solidariedade e a benevolência para com os nossos irmãos. Vibrar é doar o melhor dos nossos sentimentos às pessoas e lugares que aqui serão citados. Vibremos paz, harmonia e luz ao nosso planeta e a todos os países que dele fazem parte. Vibremos união, fraternidade e respeito a todos os povos, nossos irmãos. Vibremos amparo, proteção, resignação a todos os que sofrem as dores do corpo e da alma. Vibremos amor e luz àqueles que estão privados de sua liberdade, aos idosos e às crianças desamparadas.
Viveremos paz, harmonia, saúde e luz pelos nossos lares e a todas as pessoas que lá estão. Viveremos amor e luz para os nomes constantes no caderno de vibrações e para todos os profissionais de saúde que enfrentam esta pandemia. Vibremos pelo despertar do Evangelho de Jesus em todos os lares. E neste momento, vamos todos vibrar muita luz, uma luz clara e cintilante, que preenche todos os espaços desse nosso trabalho de amor. Percebemos que essa luz penetra em nós, pelos nossos poros, entra na corrente sanguínea e revigora as nossas células, nossos órgãos, músculos, ossos, reconstruindo tudo que não está perfeito. Sentimos agora que essa luz se aloja em nossa mente e em nosso coração, limpando e renovando nossos pensamentos e sentimentos, saindo novamente pelos poros e se integrando à luz do recinto. Esses pensamentos, sentimentos e todas as energias negativas serão tratadas pela espiritualidade maior. E assim, sentindo-nos amados e protegidos por Jesus, nosso Divino Mestre, agradecemos e pedimos suas bênçãos. Que assim seja, graças a Deus. Desta forma, então, mantendo os nossos pensamentos elevados, vamos abrir os nossos corações e as nossas mentes e vamos mentalizar a figura do nosso Mestre amado Jesus. Vamos agradecer a esse Mestre de amor por mais esta oportunidade que temos de estarmos nesta noite, todos reunidos no conforto das nossas casas, vibrando todos nessa mesma sintonia. Vamos agradecer, Senhor, por todas as bênçãos recebidas em nossa vida, pela saúde do corpo físico, pelo pão de cada dia, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela tua divina misericórdia, Mestre, pois sabemos que somos ainda muito pequenos e ainda temos dívidas enormes a serem quitadas, mas mesmo assim, o teu amor e a tua misericórdia complementam e estão presentes sempre na nossa vida. Nós só podemos agradecer e pedir a força, a coragem, a fé e a esperança. Permita, Senhor, que nós possamos confiar em Deus, confiar no nosso Pai maior e termos a esperança, Senhor, de que nunca estamos sozinhos e nunca estamos abandonados. Permite, Mestre, que nós possamos levar o teu evangelho de amor aonde estivermos e que possamos ser melhores a cada dia, nem que seja um grãozinho de areia melhor, mas que sejamos melhores, Senhor. Te agradecemos humildemente e te pedimos a permissão para encerrar este evangelho da noite com a música do hino de aprendizes do evangelho. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Não tá saindo, não. Me preocupa dessa gargalhada dele. Nossa, não colocar esse no dia de hoje. Esse é no dia de amanhã.
és a paz e a esperança, és a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa. Dai-nos forças para sermos os arautos do teu amor, testemunhos verdadeiros do Evangelho Redentor, testemunhos